Oi, pessoal. Como eu disse aqui de volta, eu peço licença a vocês para contar uma historinha muito pessoal e bem rapidinho. Em 1984, 41 anos atrás, estava acabando de me formar em metalurgia e na empresa onde eu trabalhei, fui ministrar um curso, fui estrear como debutante para ministrar um curso sobre siderurgia. Era muito interessante. Existiu ali um grupo de aprendizes e a turma era identificada como 8312B. Oh, ok, é uma experiência muito pessoal, mas muito gratificante, tá, pessoal? Aqui a gente fala muito essa coisa de relações humanas, relações interpessoais. Eu não poderia deixar aqui de homenagear essa turma e agradecer por aquele início de carreira tão promissor que eles me ajudaram muito. Eles criaram recentemente um grupo do WhatsApp e me colocaram lá. Fiquei muito surpreso, muito grato, obrigado. E algumas pessoas, olha pessoal, já se passaram 41 anos, né? 41 anos. E casados, netos, tá muito bacana aquele negócio, essa turma aí. E estão sugerindo, né, alguns temas aqui para a gente conversar. Tem uma pessoa, eu só vou citá-lo porque foi ele que sugeriu esse tema, mas é estendido a toda a turma, tá, pessoal? Chamado Robson Bispo. E ele falou assim: olha, João Bosco e tal, e sugeriu dois temas. E eu resolvi agora, uma forma de homenagem e também de homenagear toda a turma, viu, Robson, me permita, mas também porque são temas que eu gosto muito e precisa a gente esclarecer alguns pontos aqui. O primeiro, pessoal, por solicitação dele, é como identificar uma notícia fake, né? Uma notícia falsa. Já temos falado alguma coisa aqui nesse sentido, mas vamos tentar aqui usar um linguajar diferente, né, para homenagear esse pessoal. Turma, muito obrigado. Para você que não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Olha que coisa bacana, né? Esse testemunho aqui. Para você já está inscrito, pessoal, muito obrigado. Sugira temas, deixa o seu like, seu comentário, divulgue esse canal para todas as pessoas. Então, e o Robson coloca assim: olha, como identificar uma notícia fake? Eu diria, aliás, até estou colocando como subtítulo, fake news, uma verdade inquietante. Uma verdade inquietante a questão da fake news. Pessoal, vivemos aí um momento interessantíssimo, esse auê nas redes sociais, o pessoal invoca a Constituição Federal, que lá no seu artigo 5º fala que o direito à liberdade é inviolável, é verdade. Mas as pessoas, como regra, esquecem que tem determinada, que a liberdade ela não é absoluta, ela é relativa, como dizia Platão. Eu não posso usar da minha liberdade para prejudicar terceiros. Uma mentira, a maioria das vezes, quase 100% acho, ela é prejudicial de alguma forma, né? A alguém ou alguma coisa, isso não é interessante, porque a gente, desculpem, a gente não pode falar ou escrever aquilo que a gente bem entende. A coisa não é assim, precisa um certo critério, um certo cuidado. Os órgãos legislativos ou legisladores estão aí, né, de hoje discutindo como é que faz, vão fazer uma lei proibindo fake news, só que a coisa não é assim tão simplesinha. As plataformas aí de redes sociais, elas lucram uma fortuna com isso, divulgando e por aí fora vai. Eu não sei até que ponto eles irão colocar um crivo nisso, uma forma, não é, de verificar essas notícias se são falsas ou não. Eu posso dizer para você, gente, está chovendo aqui, horrores. Não, não tá. Tá um calor abafado aqui terrível. E aí alguém de um outro ponto desse planeta Terra fala: meu Deus, esse rapaz está falando lá de uma cidade no interior de Minas chamada Ipatinga, e lá a chuva está pegando pesado, e por aí afora vai. Em janeiro teve uma tragédia. Não, nada disso. Como é que uma rede social vai filtrar isso? Não sei.
Não sei, confesso que eu não sei como é que a gente vê isso. Pessoal, é claro que as redes sociais, nós não podemos negar, foi um grande achado, é bacana. Esse grupo, essa turma a que me referi ainda há pouco, esse contato nosso está sendo através do WhatsApp. A gente tem brincado: "Olha, vamos conversar, vamos marcar um momento aí para a gente tomar um guaraná", mas nós temos alguém que está lá no Rio Grande do Sul, olha só, tem gente que está lá nos Estados Unidos dessa turma. Olha que bacana. Então, a rede social ela é positiva nesse aspecto, a gente precisa levar sim em consideração. Todavia, é aquilo que eu digo, é o mas, porém, uma conjunção adversativa, lembra disso? Pois é, adverso, contrário, diferente. É um terreno muito fértil para se propagar invencionices. Deixa eu contar uma coisa para vocês, sobretudo para o pessoal da velha guarda. Eu tenho amigos que adoram quando falo isso. Que vai dizer o seguinte: olha, isso é história de pescador. Pessoal, tentem me entender. Que coisa mais bonita do que as mentiras de pescador? É bonito. Sabe, o peixe que saía voando, o peixe que ia mordendo o outro, ia mordendo o outro, aí de repente o cara tirava o anzol, a linha dentro d'água, e tinha 8 peixes. Que coisa sensacional! A gente ri, a gente brinca. Que maldade tem isso! E fulano de tal, mentiroso. Pescador, conta cada uma. Aquelas historinhas que o cara estava dormindo, o outro foi lá e marrou um tatu lá no anzol, quando ele puxou, ó, tá aqui para vocês verem, porque eu vou mostrar para vocês, senão é que ninguém ia acreditar. É o terceiro tatu que eu pego aqui. Qual é o mal? Nenhum, a gente ri. É cômico, é bacana. Até aí tudo bem. É hilário, é gracejo puro. Mas olha só, a coisa agora muda de figura. E eu mudo meu semblante aqui também. Estudos da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e MIT, nos Estados Unidos, aliás, eu já comentei isso aqui com vocês, em um outro vídeo. Já comprovaram que usuários se engajam, promovem e viralizam mais as fake news do que os temas reais. Por quê? Sei lá se é uma necessidade de autoafirmação, inventar uma coisa para dar o joinha, o like. Ó, isso aqui foi visualizado tantas vezes, tanto não sei das quantas, olha, tantas mil vezes. E o seu não, você está muito devagar. As notícias que eu estou postando são mais interessantes, às vezes são mais criativas mesmo, não é? Olha, eu estou. Gente, vocês não vão acreditar. Está passando aqui na minha frente um disco voador. Olha só, olha lá. Nossa Deus, o cara falou que está passando um disco voador lá agora, de tarde, quantas horas? 14 horas. Percebem? E as pessoas ficam curiosas com aquele negócio e tal. Por quê? Porque grande parte do nosso tempo nós estamos passando nos TikTok da vida. Não estou falando mal de nenhuma rede, de nenhuma plataforma, por favor, não é isso. Mas passamos grande parte do nosso tempo vendo bobagens. Tem um amigo professor que ele é muito bacana, um professor de direito, um professor muito sério, e ele fica assim: olha, professor João Bosco, eu não entendo o tempo que as pessoas ficam perdendo na frente de um celular, um negócio aí, com notícias tão efêmeras, tão bobas, sem sentido, e deixa de se interessar por coisas mais sérias, mais importantes para a vida, para o nosso desenvolvimento pessoal. Essas coisas fazem sentido. Ah, mas é hilário, é diversão, mas só que a vida, ela não é engraçada o tempo todo, não. Não, a vida não é engraçada o tempo todo. E sabe uma outra grande, grandíssima eh não, só complementando aqui, e o problema disso tudo aqui é que a tendência é que se transforma essas opiniões em verdade. "Olha, quem me falou isso foi fulano de tal e nele eu acredito". Aí passa, sabe?
a perpetuar isso como verdade, vai passando para frente. Foi fulano, fulano é uma pessoa séria, foi ele que disse. E se discordar, invoca a liberdade de expressão. Não, eu tenho direito de falar essas coisas assim, mas por que não? Geralmente, como é que começa a fofoca? A fofoca geralmente começa assim: diz que fulano de tal. Quem disse? Não sei, passarinho verde me contou. Não caiam nessas. Um outro grande problema, uma grande dificuldade, é que nós não aprendemos, porque eu não tenho tempo, de checar isso, essas informações. Na área de saúde, meu filho é pesquisador, já disse isso aqui. Quando aparecem essas reportagens, essas matérias mirabolantes, eu mando para ele: filhão, dá uma olhadinha nisso. Pai, isso é fake news. Pai, existe um estudo científico que diz assim, assim, assim. Nem sempre as pessoas, sabe? E é muito interessante que aparece, que recebo aqui chá disso, chá bom para aquilo, chá para ser bonito, chá para ser feliz, chá para isso, chá para aquilo. Misericórdia. Hum? Aí as pessoas estão ali recebendo um monte de visualização, um monte de coisa, fica insistindo. Isso é complicado. Um outro grande problema é que tem uma imprensa em crise por causa dessas redes sociais em expansão. Então, aquele trabalho jornalístico, também já gravamos aqui sobre isso, que era uma coisa muito séria, muito eram só os canais de televisão que mostravam aquilo e as pessoas se orgulhavam de serem jornalistas. Eu sigo um determinado canal aqui, tem um jornalista de Brasília que eu acho ele fenomenal, pela simplicidade, pela forma que fala. Eu tenho até contato com ele e ele fala assim: professor, olha, hoje é muito difícil por causa dessa banalização, da preguiça de correr atrás da informação, hã, de ir lá, faça chuva, faça sol, de tarde, de noite, de dia. Vai lá: "Não, não, daqui a pouco vão colocar na rede social, eu vejo aí, por aí afora", vai. Olha só, né, é muito então o trabalho jornalístico acaba sendo prejudicado dessa forma. Eh, falamos aqui, é claro que a expansão das redes sociais potencializou o acesso à informação, verdade. No entanto, essa informação não apurada é um campo fértil, infelizmente, para a desinformação. Preguiça das pessoas, preguiça de checar, vou verificar. Esse grupo que fiz referência ainda ontem foi muito bacana, um certo debate que tem um um dos integrantes daquele grupo falou: "Não, não, não, eu tenho que checar essa informação. Não, eu vou ver isso lá primeiro. Não, e tal, esse negócio tudo". Isso é bacana, isso é muito interessante. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre fanatismo aí, uma outra longa história, viu, pessoal? Mas a informação ela precisa ser checada. Isso é bacana, isso é interessante. O que não pode é uma informação falsa, errada, fake, querer desmascarar essa aqui, que você está dizendo que é fake, mas que pode ser verdade, e vice-versa. É complicado esse negócio, né. Agora, eh, tem umas coisas que a gente precisa entender, mesmo não sendo muito tecnólogo como eu, eh, as mega corporações de tecnologia estão no auge aí, né, do questionamento. Tá no âmago dessa questão. Aí o pessoal fala assim: "Os algoritmos são viciados". Sim, verdade. Verdade. Aparece cada coisa, hã, e tudo é comandado por algoritmo. Eu faço uma pesquisa, caneta marca X, coloco uma plataforma de busca aí, hum, joia. Qual o valor da caneta? Gente, daí a pouco eu começo a receber tanta mensagem, tanta coisa a respeito de caneta. É o algoritmo, é um grande achado. Sistema de segurança falho, já falamos também. Vazamento de dados de usuários, embora exista uma lei específica para isso, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e lucro estratosférico e falta de investimento em conter fake news
e distorções tornam a missão um trabalho muito, muito complicado. O que que é necessário? Pessoal, o Robson me pediu para falar que falasse alguma coisa assim, né. Então, a principal a educação contra fake news, como evitar ou entender melhor isso? Hã, há uma porta que se abre lá no fundo, tá, pessoal? Eu penso dessa forma, que é pouco falada, mas ela é fundamental, é a questão da educação. Então, a cidadania, por exemplo, ela não é trabalhada em sala de aula. Não, a mentira, a notícia falsa, é uma coisa mais antissidadã que possa existir. A compreensão do cidadão dos seus direitos e deveres é muito rasa, muito pouquinho. A interpretação do texto é outra falha grave no ensino brasileiro. Nós temos dificuldades em interpretar uma informação. Rapaz, isso aí, você acredita que na hora eu nem pensei, é mesmo, significa isso? Os alunos saem da escola sem entender redação básica, por exemplo. Barreiras sociais e econômicas impedem a população de acessar informações. Antes você precisava de um jornal, eu era assinante de 2 jornais, 2 revistas semanais. Era. E ficava doido para aquela revista chegar na terça-feira lá no meu endereço, porque era notícia da semana anterior, mesmo assim, mas era muito bem redigido, não há incentivo à leitura. Eh, Apesar de estar inserida na Base Nacional Curricular Comum Brasileira, a educação midiática ainda é pouco adotada. Então, pessoal, eh, a gente precisa ficar atento, respondendo objetivamente e parando por aqui. A gente precisa ficar atento às informações que nos chegam e termos esse discernimento, esse senso crítico de analisar até que ponto isso pode ser verdadeiro ou não. Aquelas informações que nós temos absoluta certeza que são verdadeiras, divulgue. Aquelas que a gente tem dúvida, opa, não custa a gente perguntar: "Gente, vocês estão sabendo de alguma coisa a esse respeito? Isso não é fake news? Isso é verdade?". Futebol tem muito isso, né, tem muita bobagem. E aí na esfera do governo? E na política? Essa contraposição time A e time B, partido A, partido B, né, aquela montoeira de mentira de um lado, para denigrir a imagem do outro. O outro lado também começa, sabe? Então essa guerra de mentiras e tal, a gente precisa ter muito cuidado. Nem é guerra de mentira, é guerra de informações, de falsas informações de fake news. Até que ponto são verdadeiras? Fiquemos atentos com isso. Até daqui a pouco. Tem mais um vídeo em homenagem a essa turma. É sobre fanatismo, sugestão do Robinho. Um abraço. Não, não cuida da Robinho não, Robson Bispo. Tá bom, meus amigos, até daqui a pouco.